Ultimamente tenho recebido muitas perguntas no canal a respeito disso aqui. Esferas de alumínio. Afinal de contas, para que isso aqui serve? Descubra assistindo esse vídeo. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje o assunto é esferas de alumínio. Tenho recebido ultimamente muitas perguntas de inscritos e visitantes do canal a respeito de esferas de alumínio. Elas apareceram recentemente no mercado, estão nas lojas aparecendo. E para que é isso aqui? Gente, essas esferas são de alumínio e são 6 milímetros. Elas são para armas de Airsoft, isso mesmo, isso aqui é uma pistola de CO2 de Airsoft. Por quê? A pontinha laranja ali, ó. Toda Airsoft, por lei, tem que ter essa ponteira laranja. E nunca é demais lembrar que se você tiver uma Airsoft, você não pode retirar essa ponteira, você não pode pintar ela de preto, senão você vai ter dor de cabeça. Essas pistolas de Airsoft geralmente disparam isso aqui, bibis plásticas, que são essas aqui, ó. Esferas de 6 milímetros, de um tipo próprio de plástico, de polímero. Elas geralmente têm entre 0,15 e 0,30 gramas. Elas são bem leves, elas fragmentam ao atingir o alvo. E elas são usadas para jogos de Airsoft, onde você dispara em outros jogadores com as armas de Airsoft. Então, elas não podem machucar. Tudo bem que dependendo de onde pega e da distância, dói um pouquinho, mas não chegam a causar ferimentos sérios. Elas são feitas para isso, são feitas para jogos. Mas daí começaram a surgir no mercado as esferas de alumínio de 6 milímetros para serem usadas nas armas de Airsoft. Só que essas esferas não podem ser usadas em jogos de Airsoft. Você não pode atirar em outro jogador com esferas de alumínio. Mesmo elas pesando a mesma coisa de uma bibi plástica, essa aqui tem 0,30 gramas e as bibis que eu mostrei para vocês também tem 0,30 gramas, também tem 0,30 gramas, por quê? Por conta da densidade, da dureza, da resistência do material. Isso aqui machuca quando você atira em outro jogador. Isso aqui nem tanto. Então, bibis plásticas são usadas em jogos para atirar em outros jogadores. Esferas de alumínio, não. Aí você vai me falar, porra, Charles, mas por que eles lançaram essas esferas de alumínio aqui então? Para treinamento. Então, como eu vou mostrar para vocês aqui na prática, elas são usadas para treinamento em alvos metálicos, alvos de IPSC. Então, o cara que joga Airsoft, ele quer treinar, então ele usa esferas de alumínio. Elas não fragmentam quando atingem um alvo, então você consegue derrubar um alvo de IPSC feito para Airsoft. No caso da bibi plástica, ela vai fragmentar ao invés de derrubar o alvo. E quando você atira em alvos metálicos, você tem um barulho característico de metal batendo em metal. Então você tem um retorno sonoro do acerto diferente das bibis. Aí você vai falar, pô Charles, mas tem as esferas de aço 6 milímetros, por que não usa elas nas Airsofts? Gente, porque esferas de aço danificam as armas de Airsoft. Elas são mais pesadas, elas têm uma dureza diferente e acabam danificando as armas de Airsoft. E armas de Airsoft, vocês sabem que são tão caras quanto armas de pressão, as Airguns, e ninguém quer ter sua arma danificada. Por isso, apareceu no mercado as esferas de alumínio, que tem aí as vantagens das esferas de aço, de não fragmentarem e de retorno sonoro quando atingem alvos metálicos, sem que tenha o problema de danificar a arma. Aí você vai me falar, pô Charles, beleza, mas você tem um canal de tiro de pressão, por que você está falando de arma de Airsoft? Gente, armas de Airsoft podem ser muito interessantes para atiradores de pressão com essas esferas de alumínio. Enquanto armas de Airsoft com bibis plásticas para atiradores de pressão não são tão interessantes, porque elas acabam tendo uma precisão que não agrada muito os atiradores de pressão, elas com esferas de alumínio são uma conversa diferente. E essas armas de Airsoft têm algumas características interessantes, apesar daquela ponteira laranja horrível ser obrigatória. Elas geralmente têm menos potência que armas de pressão, que Airguns. Então, para quem atira em locais menores, atira dentro de casa, na garagem, o risco de atirar com uma Airsoft e quebrar alguma coisa é bem menor do que
utilizando uma airgun. Lembrando que as airguns utilizam apenas esferas de aço, então dependendo do que você acertar com uma esfera de alumínio, não vai quebrar. Se você acertar com uma esfera de aço, vai quebrar. Então elas têm essa vantagem da menor potência, de um tipo de munição mais macia que não vai quebrar nada ao redor aí, dificilmente vai quebrar alguma coisa. Elas são também mais silenciosas que as airguns. E uma coisa interessante, tem uma variedade muito maior de armas de airsoft, principalmente pistolas, fuzis semiautomáticos, automáticos, do que a gente tem atualmente de airguns no Brasil. E isso é interessante, porque tem muitas armas legais aí, o preço muitas vezes é até mais convidativo que as armas de pressão, que as airguns, e acaba sendo bem interessante. Eu vou mostrar para vocês hoje, eu estou aqui numa pista diferente, que eu não costumo utilizar para os reviews das armas de pressão, que é uma pista curta para treinamento, para IPSC. Os alvos são todos metálicos, como vocês vão ver. E eu vou atirar com duas armas de airsoft bem legais. Essa aqui é uma Cybergun 24x7, semi-metal, blowback, daquelas todas chans e pans, pesadona, gostosa de usar, bonitona. E uma velha conhecida nossa, Rossi C11, que também tem uma versão de airsoft. Eu já fiz o review aqui da C11 4,5, da C11 6mm Airgun para esferas de aço. E essa aqui é a C11 Airsoft. Eu vou atirar com as duas armas, utilizando primeiro as BBs tradicionais e depois vou utilizar as esferas de alumínio para vocês verem a diferença e vai ser bem interessante. De cara quero agradecer a loja Mundo da Carabina que mandou as pistolas, tanto a 24x7 Cybergun como a Rossi C11, as duas Airsofts, mandaram BBs, mandaram as esferas de alumínio. Valeu, gente, vai ser muito legal esse vídeo aí para o pessoal conhecer, aí, o pessoal do tiro de pressão que não conhece tanto o Airsoft, e ver que com as esferas de alumínio, as Airsoft se tornam uma opção bem interessante para muitos atiradores de pressão que atiram em locais mais curtos, lugares menores, dentro de casa, na garagem, não querem quebrar tudo por aí, tá ok? Vamos lá ao teste prático. Vocês notaram como que as BBs plásticas fragmentam quando acertam o alvo? E o retorno sonoro é bem baixinho? Vocês viram? Com as esferas de alumínio não há fragmentação praticamente. O que acontece é que as esferas de alumínio se deformam e metal batendo em metal deixa o som muito mais nítido. Interessante, hein? Pois bem, senhores, esse foi o teste prático e a apresentação para vocês das esferas de alumínio. Nesse caso aqui as Eagle Speed, esferas de alumínio muito boas. E agora vocês sabem que para atiradores de pressão, as armas de airsoft também se tornaram uma boa opção com esferas de alumínio. Você vai ter um retorno sonoro legal, você vai ter uma constância, uma precisão de tiro melhor que com as BBs. E as esferas de alumínio não são tão quebradeiras de coisas como as esferas de aço geralmente utilizadas nas pistolas, nas armas de airgun de CO2. Então é uma ótima opção, eu achei bem interessante. Eu tenho algumas armas de airsoft que eu uso por coleção, porque eu acho bonitas e não utilizava tanto elas porque as BBs não me davam aquele tesão de atirar. Agora com as esferas de alumínio a história é totalmente diferente, vai ser bem legal e eu vou fazer uns vídeos mostrando isso para vocês.
Espero que vocês tenham gostado e deixe aqui nos comentários dúvidas a respeito. E também me digam, vocês acham que vale a pena para um atirador de pressão, agora com essas esferas de alumínio, optar por uma arma de airsoft para um tiro recreacional, para um tiro mais divertido? Vai ser legal ouvir a tua opinião. Não deixe de dar seu like, seu joinha é muito importante para o canal. Se inscrevam para próximos vídeos e até mais!